Oi, pessoal! O Geração Z de hoje traz um tema digno do jovem empreendedor: inovação e sustentabilidade. Vamos receber a Ana Camila, advogada, mestranda em Direito Internacional e Sustentabilidade, que também é co-founder da Green Era, uma empresa que nasceu em novembro de 2024 com o objetivo de transformar, facilitar e desburocratizar o acesso ao mercado de carbono e promover a sustentabilidade ambiental. Seja bem-vinda ao programa e eu queria conhecer um pouco mais da sua empresa. Como vocês fazem tudo isso? Perfeito. Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Bom, a Green Era nasceu justamente de um sonho meu e da minha sócia de mudar o mundo. Eu sei que é romantizar demais um pouquinho o empreendedorismo, mas ao longo do tempo, durante os meus estudos e também os estudos da minha sócia, a Júlia, a gente começou a perceber que existia uma possibilidade de fazer aquilo que nós gostaríamos, que era empreender, e também fazer algo para mudar o mundo, para impactar positivamente o mundo. E aí nós percebemos isso que seria possível através dos créditos de carbono. Então, a partir disso, nós começamos a evoluir o nosso negócio e a pensar esse negócio, porque, como você comentou, é um negócio jovem, nasceu há pouco mais de 2 meses, mas já faz mais de 1 ano que nós viemos montando um modelo de negócio, organizando tudo aquilo que nós gostaríamos de oferecer para o público, fazendo benchmarking, coletando feedbacks de pessoas que são da área, que poderiam participar, que poderiam ser nossos potenciais clientes. E a partir disso a gente criou um produto, serviços, né, que podem efetivamente trazer uma mudança para o mundo e podem sim gerar um impacto positivo. E como é para você entrar nesse mundo do empreendedorismo? Porque você já é advogada, está fazendo mestrado. Como é que colocou essa loucura toda junto? Pô, perfeito. Tudo começou, na verdade, na faculdade ainda. Eu tive 2 experiências que me marcaram profundamente. Uma delas foi a IESEC, que é um movimento de liderança jovem, e o outro foi o movimento Empresa Júnior. E a partir dessas duas experiências, eu comecei a perceber que eu gostaria não apenas de trabalhar como advogada, inclusive meu sonho inicial era ser juíza, mas e também além e empreender e ter o meu próprio negócio, em que eu pudesse impactar pessoas e que eu pudesse fazer isso com um propósito. Então, trabalhar nessas organizações me fizeram chegar até onde a gente está hoje. Você queria ser juíza e aí foi parar na área da sustentabilidade. Como isso aconteceu? Exato. Então, antes de entrar na faculdade, eu tinha esse sonho de ser juíza, mas na verdade eu não conhecia muito da profissão. E aí, quando entrei na faculdade, comecei a perceber o direito de uma outra forma. Porque quando a gente entra no direito, normalmente a gente pensa que vamos fazer justiça. E, na verdade, no primeiro semestre, todo mundo já tem um balde de água fria. E a gente percebe que, na verdade, não é assim, né? A gente vai cumprir as leis, mas não necessariamente fazer justiça. E dentro da faculdade, na Empresa Júnior e na IESEC, eu fui percebendo que existiam outras formas de impactar positivamente o mundo. Ao final da minha faculdade, o meu pai me apresentou o mercado de carbono, ele me apresentou o que eram os créditos de carbono. Ele soube meio por cima também, não sabia tanto, mas sabia um pouquinho. E a partir desse primeiro conhecimento que eu tive, eu comecei a pesquisar mais. Eu fiz a minha monografia nesse tema. E aí, ao fazer a monografia, passei meses pesquisando sobre o tema, eu percebi que realmente é uma área que pode sim trazer um impacto muito bom. E eu e a minha sócia começamos a conversar sobre. Então, nós somos amigas. Então, além de sócias, somos amigas. E nós começamos a conversar sobre, então, talvez seria possível fazer. Cada uma foi para um lado, ela foi um pouco mais para o lado do mercado de energia, então, que também é um dos mercados que existe a possibilidade de geração de crédito de carbono. Eu fui mais para a área do agro e do desenvolvimento, do projeção para não haver desmatamento, né? E aí, depois disso, final de 2023, nós começamos a conversar. E aí começou a se desenvolver realmente, assim, essa ideia de vamos pensar em algo que gere sustentabilidade, uma sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Sim. Então, que é algo que junte essas 3 grandes áreas e que realmente possa fazer uma diferença. E como foi que vocês se uniram
vamos fazer uma empresa? De onde surgiu a ideia, sabe? Você falou que ela foi pro lado da energia. Vocês duas se encontraram nesse meio da sustentabilidade, mas e para formular essa empresa, como é que foi o processo? Perfeito. Tudo começou, na verdade, ela me chamou no WhatsApp, ela falou assim, amiga, eu sei que você também tem essa vontade, que você quer empreender, eu também tenho essa vontade, eu acho que nós temos pontos muito alinhados, e aí nós conversando, até na nossa primeira reunião, a gente conversou assim, cara, a gente está muito alinhada nesse ponto, que ambas gostariam de empreender, ambas gostariam de fazer a diferença, ter essa questão de sustentabilidade, e o melhor é que nós temos habilidades complementares. Então, eu sou muito da organização, ela é muito da comunicação, se comunica muito bem. Então, a gente acaba se complementando em questão de habilidades e isso acabou sendo muito bom. No início, na verdade, a gente acabou fazendo muito brainstorming, assim, o que a gente pode fazer? Como eu já fazia essa pesquisa no mercado de carbono, eu comentei com ela, assim, a minha vontade mesmo é empreender na área do mercado de carbono, é fazer algo que gere resultado, óbvio, resultado financeiro também, e resultado para o meio ambiente, para o mundo, para a natureza, para os seres humanos, que impacte a vida das pessoas. E aí ela, assim, acabou acontecendo também que no trabalho onde ela estava, ela começou a trabalhar e a pesquisar sobre isso também. Então, acabou casando muito bem a ideia. Coincidências da vida. Exato. E aí a gente acabou fazendo, a gente começou com reuniões semanais e essas reuniões semanais, assim, acho que as 10 primeiras reuniões semanais era só a gente conversando um pouquinho, o que a gente pode fazer? Vamos deixar de encaminhamento A e B. Então, o encaminhamento era pesquisar mais sobre o mercado de carbono, era entrar no site da Verra, que é uma certificadora, e analisar como são feitos os projetos. Então, a gente começou com esses encaminhamentos pequenos. E na metade desse ano, mais ou menos, eu acabei saindo da onde eu estava. Eu trabalhava no escritório de advocacia. E, apesar de ser um escritório super disruptivo, inovador, não fazia mais sentido para mim. E aí foi quando, na verdade, deu o pontapé inicial mesmo de a gente começar e, tipo assim, não, agora eu preciso fazer algo, preciso fazer isso acontecer, é o que eu quero fazer isso acontecer. E aí foi quando a gente começou a montar o modelo de negócio efetivamente, criar o produto, organizar com quem a gente precisava conversar, conversamos com muitos empreendedores, principalmente da área de, por exemplo, a área têxtil, a área alimentícia, áreas a área de beleza também, áreas que o próprio consumidor pensa muito em sustentabilidade. E aí isso foi marcante para a gente, assim, porque a gente conseguiu entender que apesar de ser uma preocupação dos empreendedores, muitas vezes eles não sabem como se adequar e ser um negócio realmente sustentável. Então, foi a partir disso que a gente evoluiu essa questão do negócio, criamos o CNPJ, já temos clientes em ambas as áreas, né? Porque nós temos duas grandes frentes, a parte de descarbonização e a parte de geração de crédito de carbono. Que legal. Então, acabou evoluindo, acabou dando tudo certo, né? Sim. Apesar dos percalços da vida. Sim. E como é que vocês separam a vida profissional da pessoal? Vocês têm alguma vez já, tipo, meio que se chocou, assim, você e a sua sócia? Porque vocês são amigas também, né? Então, muitas vezes dá para confundir, talvez, o chat privado do grupo da empresa, entendeu? Esse é um ponto que a gente sempre precisa cuidar muito, né? Quando a gente trabalha com amigos ou com pessoas que são até família, né? Eu sei que muitos empreendedores às vezes trabalham com familiares. A gente precisa muito entender qual que é a prioridade e entender o que precisa ser feito e separar isso, né? Que eventualmente um feedback que eu vou dar para minha sócia ou que ela vai me dar no trabalho não tem nada a ver com uma questão pessoal. Mas a gente consegue fazer essa separação muito bem. Assim, nós dividimos muito bem essa questão de amizade e da questão do trabalho. E, como eu comentei, nós estamos muito alinhadas. E eu acho isso bem... É difícil, eu acho que eventualmente vai acontecer de haver algum tipo de desavença, da gente não conseguir... da gente discordar, provavelmente, da forma de
de acontecer, mas eu acredito que através da comunicação, de conversas, diálogos, a gente vai conseguir passar por cima disso. Que por enquanto foi tudo muito bem. Você mencionou os percalços da vida enquanto empresa. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram até o momento? Perfeito. Acho que dos grandes pontos, e eu acho que em outras entrevistas talvez o pessoal tenha comentado também, é a questão de ser um pouco mais jovem e da expectativa das pessoas, que as pessoas têm muitas vezes de negociarem com pessoas que tenham mais experiência. E aí essa questão a gente precisa muitas vezes demonstrar, de certa forma, a nossa competência. Então, não apenas demonstrar a competência da empresa normal, como qualquer empresa precisa fazer, mas de uma certa forma até mais do que outras pessoas, porque a gente precisa provar que, apesar de pouca idade, a gente conseguiu desenvolver um conhecimento grande nessa área. É uma área nova, então existem muitas coisas que precisam ainda a serem aprendidas, mas que a gente consegue sim entrar nessa questão e ser bem, entregar um serviço de qualidade, né? Você já passou por uma dessas situações em que, tipo, ela é mais nova, talvez eu deva... Sim. Especificamente, assim, não foi tão claro, tão explícito, mas ficou... Por baixo dos panos. Isso. Ficou implícito essa questão da idade, assim, não sei se faz muito sentido agora, porque vocês são bem jovens, papapá. Não foi assim, não quero trabalhar contigo porque tu é jovem, mas sempre questionando muito aquilo que é falado, sabe? Sim. Coisas que, eventualmente, se fosse uma pessoa que tivesse um pouco mais de idade, eventualmente não seria questionada. Sim. Mas faz parte, acho que faz parte de qualquer negócio, vai acontecer isso de haver questionamentos e afins. E aí a gente acaba se portando de uma maneira totalmente diferente, né? Tipo, de roupa, de comportamento, de falas, então é uma coisa que tem que se adaptar ao cliente que você recebe. Exatamente, a gente sempre, eu sempre gosto de tratar muito bem da imagem e eventualmente, muitas vezes nós cuidamos muito com essa questão de roupa, assim, de exportar mesmo, maquiagem, maquiar para não ficar tão jovem, não parecer tão novinha, colocar uma camisa social, botar uma calça social, só para ficar, pelo menos manter essa aparência, porque eventualmente a primeira imagem é a que fica, né? As pessoas cuidam muito isso. Então a gente também cuida isso na hora de vender o nosso produto, de vender nossos serviços, de negociar com essas pessoas. Mas o mercado tem sido bem receptivo. Então, apesar de haver, eventualmente, uma ou outra pessoa que questione, e ser uma coisa que a gente também, às vezes a gente se questiona, né? Assim, será que eu deveria estar fazendo isso? O mercado em si está sendo bem receptivo e está sendo bem legal trabalhar com isso e conversar com as pessoas e entender de que forma a gente consegue ajudar e traçar estratégias junto com as empresas para fazer essa questão de sustentabilidade, trazer a sustentabilidade para essas empresas. Sim. Qual é a idade de você e da sua sócia? 26 anos, as duas. Então, pensando assim, qual foi a reação da rede de apoio de vocês, tanto dos pais quanto dos amigos, quando vocês resolveram, vou empreender, abrir a minha própria empresa, sair do meu emprego estável? O que eles pensaram, como eles reagiram? Então, surpreendentemente ou não, ambas tiveram muito apoio, tanto da família quanto dos amigos. Acho que isso foi fundamental, assim, para a gente realmente querer continuar fazendo isso. Eu sei que muitas vezes acontece dos empreendedores terem as famílias terem não uma aversão, mas ficarem um pouco receosas, né? Porque vai largar um emprego estável, você vai deixar de receber todo mês aquele salário, aquele valor. Segurança. Tem uma segurança. Para começar ganhando nada e se jogar no mundo, assim. Sim. Mas tanto eu quanto a minha sócia, a gente teve muito apoio das famílias. Os nossos pais são empreendedores, então acho que isso facilitou bastante, porque eles, apesar de saberem o quão difícil é fazer isso, o quão difícil é empreender, acho que eles tiveram essa questão de talvez não ter tanto apoio, então trouxeram muito apoio para a gente. Legal. Então, tanto os meus pais desde o início apoiaram muito, então sempre tiveram muito confiantes de que isso daria certo, sempre
ajudando, indicando clientes, inclusive, para a gente. E o pai da Júlia também, assim. Inclusive, o pai da Júlia foi um dos principais incentivadores de abrir o CNPJ, porque nós estávamos começando sem o CNPJ, só fazendo serviço, enfim. E aí a gente falou, não, vamos... Daí ele falou assim, façam um CNPJ que aí eu posso indicar clientes para vocês. Ah, que legal. Então, foi bem bacana. E os amigos, a mesma coisa, assim, todos falam assim, que coragem, mas a gente tem certeza que vocês conseguem. Ah, que legal. Quais são os planos que vocês têm para o futuro, para daqui a uns 5 anos, assim, onde vocês veem? Tá. Então, a gente pensa bastante sobre expandir a empresa, ser protagonista no Brasil nessa jornada de descarbonização, de fazer com que o Brasil chegue a fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Nós queremos expandir os nossos serviços e aí muito a partir dos nossos clientes e de quais são as suas necessidades, nós vamos pensando quais novos serviços nós podemos incluir, né, no nosso hall de serviços, enfim. Mas a ideia é justamente ser protagonista e atender empresas de todas as áreas, assim, de todos os portes e conseguir evoluir bem essa empresa. E se você, para a gente finalizar, se você tivesse alguma coisa para falar para quem está em casa e quer começar a empreender também, não sabe por onde começar, o que você diria para essas pessoas? Bom, eu acredito que empreender é um desafio. A gente passa por muitas coisas todos os dias, a gente se questiona todos os dias, as pessoas nos questionam todos os dias. E eu acredito que ter uma pessoa que você confia junto com você nessa jornada auxilia muito, que a gente consiga trabalhar bem, consegue... Você tem uma pessoa que confia, que é alinhada e que comprou essa ideia com você, as coisas fluem muito melhor do que se você estivesse sozinha. Então, eu acho que mesmo assim com medo, a gente tem que começar, ir atrás. Empreender é desafiador, mas é incrível, assim, é maravilhoso. A gente consegue colocar no mundo aquilo que a gente pensa, o nosso propósito. Acho que isso é o essencial, assim. Isso faz com que você acorde todos os dias e pense todos os dias que o quão bem você está fazendo para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Assim, você se sente feliz, apesar de perder umas noites de sono. Acho que faz parte. Sim. Onde que a gente encontra vocês? Então, nós temos um site, greenerasoluções.com.br. Vocês podem entrar lá. Lá a gente tem até delimitado, tem todos os principais tipos de projetos de créditos de carbono. Nós temos explicações também sobre o que são os créditos de carbono, para quem não entende também. O que são os certificados de energia, que é uma parte que a gente trabalha também. Vocês conseguem entrar lá, entender melhor como funciona. Tem para todos os tipos dos nossos clientes, proprietários de imóveis rurais, eventos, nós trabalhamos com eventos também, as empresas que querem descarbonizar e outros potenciais geradores. Então, entrando lá no site, vocês conseguem conferir e quem sabe mandem uma mensagem para a gente vai ficar feliz de responder vocês e ajudar, quem sabe, vocês também a entrarem no mercado de carbono. Que legal. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu desejo todo o sucesso do mundo para a empresa de vocês, que vocês realmente alcancem todos os objetivos que vocês têm. Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite. O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!